Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. E hoje um episódio especial, porque nós vamos conversar sobre fotografia de arquitetura. E eu trouxe uma pessoa que ele é fotógrafo, é arquiteto e também é o nosso bom e velho amigo Rafael, né, Rafael? Olá a todos, tudo bem, Neno? Belezura, meu, tranquilo. Então, mas só pra ressaltar, tá? Eu sou fotógrafo, sou arquiteto, mas não sou fotógrafo de arquitetura. Ah, mas isso é... Mas É tu claro. fotografa muito a arquitetura, que eu sei, né, pelos teus trabalhos. Fotografo. Principalmente em viagem, né? Bom, faço pelo meu próprio gosto, né? Vamos lá? Vamos lá então. Então a ideia do episódio de hoje é falar sobre fotografia de arquitetura, principalmente para quem fotografa arquitetura, né, cara? Mas não no sentido arquitetura, no sentido arquitetônico, assim, mas para quem fotografa prédios, interiores. Eu, por exemplo, trabalhava com uma corretora de imóveis. Eu acho que isso é fotografia de arquitetura também, não é? Exato, claro que é. A gente até tava falando antes do início do episódio, né? Da fotografia de arquitetura, imagina, você tá vendendo uma casa, um imóvel. É essencial que você faça boas fotos para que um possível cliente enxergue e goste daquilo, né? E assim, eu acho que a fotografia de arquitetura não é necessariamente para o profissional fotógrafo de arquitetura, mas ela ajuda os mais variados profissionais. Imagina, por exemplo, o cara que tá, sei lá, fotografando um casamento e quer pegar a igreja como é que ela ficou bem decorada, coisas assim. Isso é fotografia de arquitetura, não é? Perfeito, isso mesmo. Então vamos lá. Bom, é que na verdade assim, ó, a primeira parte eu ia falar pra a gente definir o que é fotografia de arquitetura, mas a gente já tá fazendo isso até na própria introdução, né? Exato. Então eu não sei, eu tinha escrito assim, ó, fotografia de arquitetura é a fotografia de edifícios e qualquer estrutura arquitetônica. Tu concorda com isso, então? Concordo. Beleza, e aí eu dividi assim, ó, em dois tipos de fotografia, exterior e interior. Que eu acho que não tem muito mais o que falar, né, cara? Acho que o próprio nome já diz tudo, né? Então vamos aonde, né? Você que é o roteirista. Não, eu acho que outra coisa importante pra falar é o seguinte, que a gente dividiu o assunto em 2 episódios, certo? Esse primeiro episódio a gente vai conversar mais sobre técnica, sobre o lado prático. E o segundo episódio, que daí vai ser aí com o Rafael, que vai ser mais o lado conceitual, né, Rafael? Exato. Então se demorar pra sair esse episódio é uma culpa do Rafael, não é minha, hein? Já enche o saco dele, não o meu, por favor. Como eu aprendi muito bem no trabalho, que é assim, quando você não conseguiu resolver alguma coisa, você tem que espalhar a culpa. E eu já tô espalhando de cara aqui. Vai depender de outras pessoas também. Então tá, não vai pulando a bola, né? Exato. Tá, mas então tá, vamos começar o episódio então, meu? Vamos lá? Vamos lá, né? Beleza. Então, joia, cara, eu vou começar falando o seguinte: técnicas para fotografia de arquitetura. Um dos princípios básicos da fotografia de arquitetura, eu acho que é o uso da perspectiva controlada, que seria o quê? A gente tentar evitar aquelas linhas convergentes. Por exemplo, se tu tá debaixo de um prédio, se tu olhar lá pro topo do prédio, vai ficar como se fosse um ponto de fuga, correto? E eu acho que isso não é algo desejável na fotografia de arquitetura. Geralmente a gente tenta evitar isso. E a gente evita como? Existe uma série de ferramentas para isso, né? Inclusive aquelas lentes tilt. Eu não sei se tu já usou alguma coisa. Não sei, porque é caríssimo. Mas são bem caras essas lentes e eu acho que são muito específicas, né? E bom, você falou dessa questão do ponto de fuga, né? Fotografia de arquitetura tem muito a ver com a representação da arquitetura, né? Então quando você pega uma planta, não só a planta é algo muito genérico, né? Mas assim, quando a gente tem que apresentar um trabalho, não é só a planta, cortes, elevações, coisas assim. E a fotografia de arquitetura estaria algo, principalmente quando se trata de exterior,
seria algo próximo do que seria a elevação, que é o que? Mostrar a fachada. Então, por isso que tenta manter no máximo possível as linhas retas, para dar aquela impressão do próprio desenho que foi feito. Isso que você falou, né, do ponto de fuga, é uma coisa que tem que controlar bastante, né? Principalmente quando não se quer ter, né? Muitas vezes existe aquela foto que o cara pega, vai debaixo do prédio, assim, tipo, na entrada do prédio aponta pra cima e faz aquela foto do prédio apontando pro céu, coisas assim. Mas é algo intencional e é algo bem odd, assim, né? Tipo, não é corriqueiro, né? Exato. É uma proposta bem específica daí, né? Exato. Então, como o Neno falou, tem a lente tilt. Existem outras maneiras de tentar, né? Claro que um edifício, quando é alto, é mais complicado, né? Uma casa, por exemplo, é mais fácil. Eu coloquei assim, ó, 2 formas de evitar isso, certo? Uma é tomando distância do prédio, né? Tu tem que tomar uma distância legal e aí tu vai conseguir evitar essas linhas. Outra forma é no pós-processamento, mas eu acho que fica meio artificial, né? Corrigir isso no Photoshop. Principalmente quando tem formas do tipo, tem algum desenho na fachada, né? Ou então tem, sei lá, uma janela redonda. Quando você faz o ajuste no Photoshop, ela fica deformada e fica bem estranho. Fica tudo meio deformado mesmo. Dá pra ver que foi esticado uma parte da imagem. Então tá, isso nós estamos falando para exterior, mas aí tem interior também. Mas só mais uma dica para quando não é possível, por exemplo, tomar distância, né? Porque na cidade, às vezes tem um edifício que quer fotografar, enfim, não dá para tomar distância porque falta espaço físico. Uma outra possibilidade é de você conversar no edifício que fica à frente, a possibilidade de você subir e ir até uma janela mediana e de lá fotografar. Isso é bastante usado também, bastante feito. Isso é interessante. E conversando, sendo honesto com a pessoa, quero fotografar isso e tal. Principalmente em edifícios comerciais tendem a ser mais amigáveis em relação a isso. E tu falou um ponto bem interessante que eu ia falar agora, quando eu falei sobre interiores. Qual é a técnica correta, tá, para evitar essas linhas convergentes? É sempre tomando uma altura mediana. Esse mesmo efeito, se tu fizer em um ambiente interno, pode ser... Pega aí no teu quarto, na sala que tu estiver trabalhando agora, quem estiver escutando, tá? E colocar a câmera de baixo, assim, perto do chão, apontado para uma parede. Tu vai ver que essas mesmas linhas vão aparecer. Vai aparecer um ponto de fuga, todas as linhas convergendo para o ponto central. Tu pega a tua câmera e agora coloca... Câmera, né? Não tô falando de pneu aqui. Não, mas pode ser para os nossos ouvintes portugueses. Porque em Portugal é câmera? É câmera. Ah, é? Então quer dizer que tô certo. Sempre certo, né, cara? Não tem como não. Definitivamente. Mas enfim, se tu pegar agora, subir numa cadeira e colocar a câmera perto do teto, tu vai ver que agora as linhas vão converger, só que para baixo, certo? Na parte de baixo. Então, como que a gente evita isso? É sempre colocando numa altura mediana. Vamos dizer que a sala que tu esteja tenha 3 metros de altura. Então, fotografa a 1,5 metro, sempre no ponto mediano. Assim tu vai evitar essas linhas convergentes. Exato. E aí tem a ver com o que tu falou agora do prédio, né? Então, se tu vai subir num prédio vizinho, calcula mais ou menos quantos andares tem o prédio que tu quer e vai mais ou menos na altura mediana. É a melhor forma de evitar isso. Exato. Ou então, mesmo que você perca um pouquinho assim do chão, fotografar às vezes a uma altura de 1,65, 1,70 é bom quando você está fotografando no interior, porque você dá mais ou menos a altura do olhar da pessoa. A gente comentou de situações de, por exemplo, corretor de imóveis, coisas assim. É interessante que a pessoa olhe a foto mais ou menos da mesma altura que ela vai olhar o ambiente. Né? Então não tenta inventar tanto, às vezes, de colocar na altura da mesa. Claro que você pode fazer, você é livre, mas de repente do uso que você está fazendo, a altura do olhar da pessoa, que é mais ou menos 1,60 até 1,70, também é uma boa. Perfeito. Então vamos para o próximo ponto aqui. Só falar assim, ó, eu acho que provavelmente eu vou colocar alguns exemplos disso que a gente está falando, tá? Provavelmente eu não tirei as fotos ainda, mas eu vou tentar tirar amanhã, então até eu editar o episódio e colocar no ar, já vai estar no post também as fotos, para exemplificar isso que a gente falou aqui da altura e tal. Então o próximo ponto aqui que eu vou falar é sobre lentes para fotografia de arquitetura. Quando tu falou assim, inclusive eu pensei que tu ia falar isso, Rafael, quando tu fala assim, que às vezes tu não tem como tomar distância do prédio, por exemplo, né? Uma outra forma é pegando uma grande angular, que são as
lentes preferidos aí para quem trabalha com fotografia de arquitetura. Por quê? Porque tu não precisa tomar uma distância grande do prédio ou da casa, seja lá o que estiver fotografando. Tu pode ficar, às vezes, a poucos metros e ainda assim tu consegue captar todo o prédio, né? Exato, mas de grande angular é sempre bom notar também que ela tem aquela... Eu sempre me perco na palavra, refração, não é refração, deformação periférica. Sim. Qual que é o nome disso, né? Distorção, cara. Distorção, ridícula, né? Bom, o cara distorção. falou tudo que é a palavra mais difícil, né, cara? Defração e correlação. O segredo é sempre a simplicidade. Então o que acontece? Algumas lentes, né, grande angular, tem uma distorção muito grande. Então existem algumas outras que têm um controle, né, de distorção e de perspectiva. Infelizmente essas lentes não são baratas, né? Mas são aquelas da Canon, é a série L. Da Nikon qual que é mesmo, né? Ah, cara, eu acho que nem pra essas grandes angulares ali não tem lente ruim da Nikon. Não existe uma série barata. Na verdade, o que eu aconselho a fazer... Não tem aquela que deixa arredondada a borda? Não é isso, cara. É que assim, ó, a L é tipo uma linha profissional na Canon, mas a Nikon não existe isso. Pra Nikon não existe uma linha profissional, entendeu? E as grandes angulares, todas elas são boas. Não existe aquela, que é meia boca, por exemplo. Será? Sim. Mas assim, ó, o que é interessante, inclusive eu fiz um review de uma Tokina 16x28. Ah, verdade. Então eu acho interessante nem procurar Canon ou procurar Nikon, assim, essas marcas mais consagradas, porque existem outras marcas que são muito boas e tu vai pagar de repente a metade do preço. E assim, ó, pra grande angular, qualidade é tudo, porque é que nem tu mesmo disse, cara, se tu pegar uma câmera, uma lente, aliás, que não tem a qualidade tão boa, ela não só vai distorcer horrores as bordas, assim, a parte periférica da imagem, como também é provável até deixar a vinheta escura, né? Que não é nada legal. E é isso, custa caro, mas vale o investimento, ainda mais pra quem trabalha com isso, né? Exato, mas eu acho que vale o investimento pra todo mundo, viu, né? Pra todo mundo que é fotógrafo. A gente já conversou isso no episódio de lente, né? O investimento em lente é algo que vai ser... eterno, né? Entendeu? É uma coisa que você não vai se arrepender, assim. Porque você não costuma trocar lente tanto. É uma coisa que realmente vale gastar um pouco mais e ter um produto bom, assim. E outra coisa que eu ia falar também com relação às grandes angulares, elas não servem só pra gente conseguir tomar, assim, pra quando nós não temos uma distância pra poder fotografar o prédio ali, o que a gente esteja fotografando. Mas ela também é muito importante pra quem trabalha com fotografia de interiores. Por quê? Porque vai nos dar uma sensação de um ambiente muito mais amplo, de algo muito maior do que realmente é, que é extremamente desejável para quando tu tá querendo vender uma casa, por exemplo, né? Ninguém quer morar numa caixa de fósforo, né? Exato, e não só essa sensação, mas também o próprio registro do ambiente. Não é assim, usar uma grande angular porque precisa pegar bastante para ver, né? A gente, quando tá num ambiente fechado, nosso olhar tem um outro comportamento. E embora exista aquela relação dos 50mm com o olho humano, naturalmente nós não somos uma máquina fotográfica, então nós temos, por ter essa outra maneira de apreensão do espaço, uma lente grande angular facilita isso, entendeu? Então faz a gente ter uma leitura melhor do espaço, não só dessa ampliação, que é super desejável, mas também facilita a leitura do espaço para o espectador. Isso aí. Uma outra soluçãozinha, assim, que não é ideal, claro, mas que não deixa de ser uma ferramenta também, uma opção, caso a gente não tenha uma grande angular, foto panorâmica. Ah, sim, muito bom mesmo. E aí seria bom usar um tripé para percorrer todos os ângulos e tal. Vai valer um trabalhinho um pouquinho mais atencioso na pós-produção, mas funciona também. Bem lembrado, viu, Neno? E assim, ó, já que tu falou em tripé, que é um dos tópicos aqui, que é usando o tripé para fotos de arquitetura, que é uma ferramenta quase indispensável também para quem quer fotografar arquitetura. Por quê? Porque nós conseguimos pensar na composição muito melhor, tá? Porque tu tem como estabilizar a câmera ali e trabalhar a luz, trabalhar uma série de coisas, né? Tu não vai ficar preocupado ali, tu segurando, certo? E outra coisa que é muito importante, porque com relação à profundidade de campo. Por quê? Porque daí nós conseguimos usar velocidades mais baixas e assim usar aberturas menores. E aí ter uma profundidade de campo melhor e conseguir uma nitidez melhor, né? Porque não adianta a gente estar fotografando uma sala que só a mesa vai sair em foco, né, cara? Geralmente a gente quer o quê? O ambiente inteiro.
inteiro, né? E às vezes não só o ambiente, mas o que tá lá do lado da rua para mostrar o background, mostrar a vista da janela, por exemplo, também, né? Então nós precisamos de aberturas pequenas, velocidades maiores, e aí o uso do tripé é indispensável. Exato, dá pra dizer que a fotografia de arquitetura é uma fotografia um pouco mais lenta. Então, não é desejável que, por exemplo, você está fotografando uma paisagem, que as pessoas saiam congeladas, né? Ou que a água, de repente, tem uma fonte na frente do lugar, também saia congelada. Então, regular um pouco a velocidade para ser lenta mesmo, para que a pessoa não seja definível. Você saiba que tem uma pessoa, mas não consiga reconhecê-la, para que ela não roube a atenção da imagem. E que, por exemplo, nesse caso que eu falei da água, seja de uma fonte, seja de uma piscina, que ela também não tenha aquele efeito congelado, que ela seja algo meio fluido. A própria execução da fotografia de arquitetura é lenta mesmo, sabe? Então primeiro você vai estudar que lugar que você vai pôr a câmera e tal. É bem diferente de... não é tão dinâmica, aliás, como outras... Ih, caramba, hoje eu tô difícil com palavras simples. Como fotografia social, por exemplo. Exato, né? Como... outros Você não pode pensar, fotografia. tem que pegar o momento, clicou e deu, já tá em outro momento, né? Não, fotografia de arquitetura, tu elabora a cena, né? Compõe a cena, né? Exato, mesmo porque ela vai ser consumida de uma maneira mais lenta, né? Imagina, mesmo o caso de um corretor de imóveis, vai lá e fotografa e tal. Quem vai ver a foto não é a mesma pessoa que vê uma foto de um evento social que vai passando. Quem vai olhar tá interessada naquele imóvel que é um investimento. Então ele vai olhar como é que tá, qual que é a abertura, qual que é a abertura não da lente, mas a abertura da janela, por exemplo. Ou que parte que tá entrando a luz, se tem uma mancha de infiltração na parede. Então esse tipo de coisa que a pessoa vai olhar. A apreensão é um pouco mais lenta e mais cuidadosa. Por isso que a produção também tem que ser um pouco mais lenta e um pouco mais cuidadosa. E outra coisa com relação ao tripé também, que é extremamente importante e já estava passando desapercebido, que muitas vezes nós temos que mostrar a iluminação natural do ambiente. E tu vai conseguir só usando um tripé, né? Ah, perfeito. Perfeito mesmo. Não sei, a gente olha às vezes, site de imobiliária é um terror, né, Nena? Tá louco. Os caras às vezes aqui, né, no Brasil, né, meu, se tu vai pra fora, eles contratam um fotógrafo, de verdade. E o que chama mais atenção é de imóveis caros com fotografias muito porcas, né? Não, com celular, né, meu, o corretor mesmo vai ali e tira com o celular, né, cara, hein? Com flash, estoura no USB, então... É uma vergonha, cara, é vergonha alheia olhar assim. Não é olhado como um próprio investimento, né? Você tirar uma foto do imóvel, você vai atrair, né? Tu sabe que 80% das vendas de imóveis se dão através das imagens que as pessoas olham na internet, claro, e tal. Já imagina o peixão que os caras não estão perdendo, né, cara? Se eles investissem um pouquinho, cara. Os caras vendem imóveis aí de 300 mil e não querem investir 100 pila pra pagar um fotógrafo ali e bater 5 fotos. Nossa, é incrível, né? Porque olha só a fotografia de moda. Imagina só se pega um cara e coloca pra tirar foto da modelo, ou sem modelo mesmo, uma pessoa comum, usando a roupa, tira foto com o celular e coloca lá no... Imagina assim, ó, o agente da modelo, não, daqui que eu boto umas fotos rapidinho aqui que é de graça, pegar o celular e bater as fotos. Exato. Ia vender a imagem como da pessoa, né? Né? E destaca tudo que é ruim, né? Não, Então, mas o pior que destacar o que é ruim é deixar ruim aquilo que é bom. Mas aí é que é o papel do fotógrafo, né? Exato, e aí é que... E a gente entra aqui no próximo tópico que eu tenho aqui, que é fotógrafo de arquitetura e os detalhes. É isso que distingue um bom fotógrafo de um mau fotógrafo. O bom fotógrafo, ele vai prestar atenção nos detalhes e vai transformar um ambiente que é feio em um ambiente bonito, que tu olhe na foto e fique atrativo, que chame a atenção das pessoas. E não o contrário, tu pegar um ambiente que é bonito e transformar numa foto feia. Eu acho que é mais do que isso, é ler o ambiente e apontar as suas qualidades, né? Exato, tu vai mostrar aquilo que é bonito e vai disfarçar aquilo que é feio. Mas é assim, ó, mesmo exemplo que a gente tinha usado da modelo. Se tem uma modelo que é um pouquinho gordinha, por exemplo, tu não vai mostrar isso. Tu vai pegar um ângulo que ela fique mais esbelta, ou tu vai pegar mais o rosto dela, tu vai tentar disfarçar isso de alguma forma. E não o contrário, né, cara? Fazer, fica aí de perfil, bota a barriga pra fora. Não vai fazer isso, né? Mas não é? É que eu lembrei de uma coisa que eu vi, depois eu te mostro. Beleza. Outra coisa, prestar atenção nos detalhes.
Às vezes eu vou olhar, cara, as fotos, assim, de imobiliária, por exemplo, eu olho, o cara bate uma foto do banheiro e o cara nem pra tirar o lixo, cara, é um monte de papel higiênico na lixeira, tá ligado? O cara nem pra Nem pra tirar a tirar o cara que tá lixeira, usando o né? banheiro, né? Às vezes tá o cara ali escovando os dentes ainda, mano. Tipo assim, é prestar atenção nos detalhes. Pô, não custa nada ir ali remover aquilo ali só pra bater uma foto. Depois bota de novo. Tu vai bater uma foto da cozinha, um prato sujo em cima da pia. Cara, que isso, meu? Prestar atenção nos detalhes, porque é isso que vai fazer a diferença final lá, né? Exato. Uma coisa que é essencial pra fotografia de interior é montar o interior. Sim. Entendeu? Não é fotojornalismo. Exato. Fotografia de arquitetura. Exato, agora tu falou tudo. Então você vai arrumar, você vai, sabe, varrer o chão às vezes, se for o caso. Planejar, né? Exato. Arrumar a mesa, botar as cadeiras no lugar. Não tem um tapete ali, bota um tapete. De repente tá faltando alguma coisa pra compor a imagem, né? Exato. E outra coisa que é importante, não é registrar o uso que a pessoa tem do lugar, mas é simular o uso que a pessoa pode ter naquele lugar. Então, é claro que você não vai decorar um ambiente. Imagina só, um lugar novo que não tem móvel nenhum, você não vai levar móveis pro lugar. De repente, até no caso de um lançamento novo, você poderia fazer a foto do apartamento decorado, aquele modelo decorado. Se você for em qualquer, como curioso até, ir a um stand de venda de um edifício e tem lá o tal do apartamento decorado. Por que ele tá decorado? Por que não é só o espaço, não é só a planta ali desenhada pro cara olhar? Porque a pessoa tem que ter a sensação, tem que imaginar ela vivendo naquele lugar, como ela vai viver. Então, não é só decorado que tem um sofá, uma TV e tal. Às vezes tem pano, né? Aliás, pano não, desculpa. É que feio, né? Tem que cortar isso. A toalha. Você chega assim, muitas vezes tem a toalha ali, toalha de rosto, né? O sabonete, sabe? Pra ter essa noção de humanidade, né? Aquele espaço ali é pro ser humano. Isso mesmo. E aí vem um outro tópico que eu coloquei aqui, que é o uso do Live View na fotografia de arquitetura. Por quê? Porque é uma ótima ferramenta pra gente ir compondo esse ambiente, né? Porque tu já vai conseguindo ver como tu está vendo através das lentes o resultado final. Aí tu consegue pensar, aqui tá faltando alguma coisa. O que eu faço? Bota um vaso ali, completa a imagem. E aí tu vai moldando, né? Dessa forma, a composição da fotografia. Sabe que uma coisa curiosa é essa do Live View? Porque historicamente a fotografia de arquitetura era feita principalmente com grande e médio formato. Naturalmente que não tem o visor, né? Aliás, o visor da grande é todo o fundo da câmera, né? E o da médio formato muitas vezes é uma parte que às vezes fica para cima ou para trás, geralmente é para cima, né? Do espelho, que tem o tamanho mais ou menos do visor da câmera digital, né? Do display da câmera digital. Então era como se fosse feito no Live View mesmo. Sim. E como já falamos anteriormente, é uma foto mais lenta. Então, é claro que o Live View implica num delay, né, da hora de apertar e sair a foto, mas isso pouco importa. O principal é que você consiga olhar e fotografar e conseguir compor de uma maneira mais confortável para você também. Imagina só o cara assim, meio agachado ali, olhando no visor. Ah não, assim tá bom, assim tá bom. E é isso que eu ia falar agora também. O ótimo do Live View é porque principalmente essas câmeras que tu consegue destacar ele, né? A tua câmera é assim, né? Tu consegue destacar e olhar. Por exemplo, assim, ó, se tu vai colocar muito próximo do canto da parede, não precisa ficar fazendo malabarismo pra ficar olhando ali o que tá acontecendo, né? Tu simplesmente olha através do Live View. Exato. E aí tu consegue aproveitar melhor o ângulo do lugar, né? Do espaço. E já que você falou nisso, Neno, eu não sei se tá no seu tópico futuro aí, mas eu já vou adiantando. Uma coisa importantíssima é a regulagem do nível, posição da câmera, né? Já que você tá usando o tripé também. E ela tem que estar muito bem nivelada, para que não tenha nenhuma inclinação, né? Tanto lateral quanto vertical. Primeiro é, obviamente, colocar o tripé numa superfície plana. Mais uma vez a importância do tripé aí, né? Exato. O ajuste do nível do tripé e o ajuste da câmera sobre o tripé. Algumas câmeras, a minha faz, eu não sei se a sua faz também, né? As Canons mais novas fazem, que é o ajuste de nível. Tem. Numa inclinação, vamos dizer assim, no eixo X, assim, lateral. Ela tem como se fosse um manche. Parece como se fosse um manche. Sabe aqueles jogos de videogame de avião? Quando aparece, tá indo pra baixo,
pra cima, como tu tá Ah, ótimo. Tem isso. E tem uma coisa, um amigo meu que me mostrou, eu fiquei fascinado, é um nível bolha que você põe na câmera. Ah, tu falou que a gente falou sobre acessórios lá. Então, relembrando isso, é baratíssimo. Custou, acho que $1 quando eu comprei. Baratíssimo. E, quebra um galho assim, fenomenal. Beleza. E só para lembrar, isso é essencial na fotografia de arquitetura. Aquilo que a gente disse antes das linhas verticais, que às vezes ficam meio tortas, é justamente por causa do nível. A atenção no ajuste de nível da câmera é o que vai resolver esse problema das linhas verticais. Beleza. Então, por último aqui, o último tópico agora é iluminação. Como funciona a iluminação. Aí, assim, muitas vezes a iluminação natural, ela não é o suficiente. Ou não é bonita, por exemplo, não está causando uma sombra legal, não tem algo legal, tá? E nesses casos é perfeitamente aceitável que a gente use flash. Eu mesmo já usei bastante para fazer foto de interior. Perfeito? Perfeito, mas vamos lembrar que no caso dá para deixar a câmera exposta um pouco mais, né? E se você quer destacar como a gente falou em outro momento, comparou até com o modelo, e é claro que você às vezes usou flash, daí não é como uma maneira de iluminar o ambiente. Você está destacando alguma coisa especial naquele ambiente. Então tem que usar com mais cuidado, né? Você vai colocar e apontar, né? O que eu quis dizer na verdade é assim, imagina que tu tem uma luz vindo de uma janela que projeta uma luz muito forte em uma parede, por exemplo, enquanto o resto do ambiente fica escuro. Se tu for usar a luz natural, for usar sem flash, por exemplo, vai ficar uma parte super iluminada e outra parte um pouco mais escura. Ou se a parte mais escura vai ficar bem iluminada e ali vai ficar super exposto, entendeu? Onde tinha um facho de luz. Então tu usa o flash para compensar isso. Que na verdade também tem a ver com a outra situação que eu coloquei aqui, Imagina que tu tá fotografando uma sala, mas tu quer mostrar a vista do exterior. Tem uma praia bonita, com, sei lá, uma puta paisagem, tu quer mostrar aquilo. Se tu for fotografar para expor a rua, o lado de fora, provavelmente o interior da sala vai ficar subexposto, certo? Se tu expor para teu fotômetro pro interior da sala, o lado da rua, certo? A praia vai ficar super exposto. Então como é que tu pode fazer? Tu vai fotometrar para o lado de fora e vai usar o flash para compensar a falta de luz interior do ambiente. Exato, mas lembre de tomar atenção com superfícies que causam reflexo, né? E a outra forma também de trabalhar isso, claro, seria o HDR, né? Exato. E outro detalhe também com relação à iluminação, que muitas vezes passa desapercebido, inclusive eu deixei uma foto aqui para ilustrar isso. Vamos dizer que tu vai fazer uma foto noturna, tá? Da casa. É legal acender todas as luzes da casa, inclusive das partes internas da casa, tá? Das salas, dos quartos. Por quê? Porque vai transmitir uma sensação de aconchego, que é muito agradável e é desejável. Então já vou dar uma dica que é muito usada em foto de arquitetura, muito mesmo, que é o crepúsculo ou a aurora. O que acontece? É um momento do dia em que o sol se pôs ou ainda não nasceu completamente, em que todo o céu já está iluminado, você já tem definição dos edifícios, no entanto não está muito iluminado, então você consegue ver os interiores do apartamento, mas às vezes dentro da moradia, então você consegue... existe vamos dizer assim, uma quantidade de iluminamento, de lux por metro quadrado do interior e do exterior, tão semelhantes. Então esse horário dá boas fotos, dá boas imagens, vale a pena ser tentado. Isso é o que nós fotógrafos chamamos de Magic Hour, a hora mágica. Ah, é? Não conhecia esse termo. É a hora mágica. Uhum. E isso não vale só se estiver no exterior do prédio, no interior também, tá? Tente acender todas as luzes, inclusive de abajures, tudo que puder ser aceso, acende, que fica legal. Causa uma sensação muito boa. Exato. Eu acho que fotografia técnica para arquitetura é o que eu tinha para falar, Guardar um pouco também pro próximo episódio, né? Que nós vamos falar sobre conceitos. É isso? Exato. Principalmente porque quando a gente reduz só a técnica, no fundo a fotografia é muito simples, né? É verdade. O diferencial tá no conceito. Que ficou, na verdade, mais é um episódio de dicas, né? Bem isso mesmo. Então tá, vamos pro final, então? Pra leitura dos e-mails? Vamos lá, Neno. Então vamos.
E chegamos ao final de mais um episódio, então, e como sempre, né, meu? Vamos ler os e-mails, certo? Certo. Então tá, vamos começar por um e-mail mesmo, então. Vamos lá, o e-mail do Felipe Borba. O que ele pergunta? Então, Neno, vamos começar por um e-mail aqui. O e-mail do nosso amigo Felipe Borba. Ele tá pedindo uma ajuda que eu também vou aproveitar e pedir a mesma ajuda. Ele escreveu: peço ajuda para entender o que é profundidade de campo e profundidade de foco. Neno, eu não sei o que é profundidade de foco. O que é? Bom, profundidade de campo eu acho que todo mundo sabe, né? É aquela área que vai sair em foco na tua imagem. Vamos dizer assim, se tu usar uma abertura de 1.8, provavelmente vai ficar só alguns centímetros em foco. Essa área é o que a gente chama de profundidade de campo. Profundidade de foco, tá? Não tem nada a ver com campo hiperfocal, como algumas pessoas tinham se confundido, inclusive eu. Profundidade de foco é a distância do filme até a lente, que no caso das câmeras digitais, então do sensor da câmera até a lente. Ah, que coisa, é o que define o número da lente, não é? Não, só é distância focal. Na verdade, o que acontece, meu? Assim, ó, é que pra gente, nós usamos isso muito pouco, mas pra quem trabalha com microfotografia, cara, cada milímetro de milímetro é extremamente essencial. Então, antes, quando eles iam fazer a construção do filme, até a película que ia no filme ali iria influenciar isso, entendeu? Que loucura! E aí, daí que vem isso. Pra gente, nós, tipo, pra fotografia que a gente faz, isso aí não faz a menor diferença. Mas existe um campo dentro da fotografia que sim faz diferença e eles estudam isso. E aí é essencial esses dados, entendeu? Entendi. Nossa, muito bom. Bacana, né? Muito bom mesmo, não sabia disso. Aprendizado pra mim também. Belezura. Então vamos para uma pergunta agora lá do grupo do Sangue Só de Foto no Facebook, perfeito? Perfeito. É pergunta aqui do Vitor Queiroz. Ele tá fazendo uma pergunta que só você pode responder, né? Opa, eu tô até me sentindo importante, cara. É só você no planeta, inclusive. Caraca, olha a importância. Tomara que eu não morra agora de coração, senão ninguém nunca vai saber a resposta. O Vitor escreve aqui: queria fazer uma pergunta. A lente 50mm 1.8G e 50mm 1.8D são compatíveis com a Nikon D3100? A resposta é sim. Tá, as duas lentes são compatíveis, porque olha, isso é importante responder essa pergunta, porque eu recebo muitas perguntas com a mesma relação, assim, tá? Muito parecidas, ó. Ambas as lentes, elas são compatíveis com qualquer câmera digital da Nikon. A única diferença é que a D não tem motor de foco. Então, se a tua câmera não tiver motor de foco, que é o caso da tua D3100, aí não vai funcionar o foco automático. É a única diferença. Mas não interessa se é a Nikon D ou a Nikon 50mm D ou a Nikon 50mm G. As duas vão funcionar em qualquer câmera. A diferença é que uma vai ter motor de foco e a outra não. Então uma vai ter foco automático mesmo se a tua câmera não tem um motor de foco ou não. Essa é a diferença. Perfeito? Ficou claro? Ficou claríssimo. Ótimo. Então agora eu vou te fazer uma pergunta, Rafael. Tu que usa o Lightroom muito mais do que eu, certo? Que é uma pergunta que nós recebemos lá no YouTube, certo? Ele fala assim, ó: Neno. Ele quem, filhote? O Dionísio Google. Ó, lá no YouTube do Google, do Dionísio do Google. Vamos lá. É Google também, às vezes é uma, sei lá. O portuguesado. Deu uma brincadeira. Então tá. Neno, no caso do Rafael. Ouvi dizer que Camera Raw do Photoshop tem perfis para correção das fotos, de praticamente todas as principais lentes da Canon e da Nikon. Você sabe dizer se existem perfis para essa lente da Tokina ou para outras da marca? E isso, no caso, ele está se referindo ao review que eu fiz da Tokina 16x28, certo? Certo. A resposta é sim. Vamos para o próximo. Não, brincadeira. Fale mais, rapaz. Você pensando, né? Tipo, super lacônico. Sim. Síntese é uma virtude, tipo, né, cara? Ronivon, né? Significa. Bom, é o seguinte, inclusive, recentemente foi atualizado o Camera Raw, colocaram mais perfis de lentes, umas lentes novas da Nikon e até uma lente que é usada naquele quadcopter ou drone, que gostam de falar, que é aquele aparelhinho objeto voador identificado, sabe? Pô, eu vi um cara fazendo foto que isso é muito legal. Muito legal, né? Tem até
o ajuste de lente para esse equipamento. Muito bom, né? Então, só para falar as lentes que tem aqui, olha só. Aliás, as marcas que tem, né? Canon, DJI ou DJI, que é justamente o quadcopter, Fuji, Hasselblad, Leica M, Leica R, Leica S, Mamiya, Nikon, Pentax, Phase One, Samsung, Schneider, Sigma, Sony, Sony E, Sony FE, Tamron, Tokina. Todas, então, né? E Zeiss. Viu só? Muito bom isso, né? Uhum. Inclusive tem até de lente de câmera compacta. É ótimo. Mas vale um adendo aqui. Como eu falei lá no review, tá? Da lente, tu vai precisar muito pouco essa correção, porque é uma lente que distorce tão pouco que mal dá pra notar, né? Exato. E também é bom lembrar daquela questão que a gente falou do ajuste, é um ajuste eletrônico, né? Então, às vezes, você vai, faz e vê que não ficou tão bom. E se não ficou tão bom, desfaz, não tem problema nenhum. Ótimo. Né? Vamos pra próxima, então? Vamos sim, né? Então, quer que eu faça pra ti ou tu faz pra mim? Acho que é melhor... Acho que é melhor eu fazer a pergunta porque eu não sei responder. Então vai, meu. Olá, boa tarde. Parabéns pelo review. Qual que era o review? Review da Nikon D610. Isso, então super recente. Gostaria de saber se posso contar com a sua experiência de fotografia internacional. Opa. Irei fotografar um casamento no Canadá, em Toronto, no dia 6/12 de 2014. Agora eu fiquei na dúvida se é... 12 do 6 ou 6 do 12? Mas eu acho que é 6/12, afinal ele tá escrevendo em português, né? É. E será meu primeiro trabalho em outro país. Gostaria de algumas dicas em relação ao casamento, viagem, visto, enfim, tudo que envolve o casamento. Obrigado, Éder Rodrigues. Antes de você responder, né, eu lembro que a cerimônia era diferente, né? Não, o ritual é diferente, tudo é meio diferente. Mas assim, ó, eu não vou falar muito sobre visto, que nem tu perguntou, porque eu acho que tu vai ganhar tempo indo lá no consulado e te informando, né? Provavelmente tu vai ir a trabalho, então tu vai ter que mostrar contrato, alguma coisa assim. Eu não sei como é que tu vai fazer com o teu visto, mas eu também não vou poder te ajudar com isso. Com relação à viagem... esse tipo de coisa, eu acho que, sei lá, né, cara, não tem como te ajudar muito. Mas o que eu tenho pra te falar com a cerimônia em si é que o ritual lá fora é um pouco diferente aqui no Brasil. Aqui a gente costuma casar já mais à tardinha, às vezes até à noite mesmo, né, na igreja, e depois vai noite adentro a festa, né? Lá não é assim. Lá eles costumam casar durante o dia, muitas vezes meio-dia, inclusive é bom te preparar com relação a isso, porque não é fácil fotografar com o sol do meio-dia em cima da cabeça, tu fica com aqueles olhos de raccoon, tu fica com sombra pra tudo que é lado, é bem complicado, tá? Então é bom tu te preparar com relação a isso. Geralmente, depois da cerimônia, vai pra festa, mas a festa não demora muito e é durante o dia mesmo, certo? Não é que nem aqui que é festa mesmo, sai todo mundo bêbado, lá é uma coisa, sei lá, mais pra um buffet, o pessoal comer e cortar o bolo, esse tipo de coisa. O que mais que eu tenho pra te falar? Eu acho que aqui no Brasil, eu não sei muito como é que funciona aqui no Brasil, né, cara, que eu nunca fotografei casamento no Brasil, na verdade, mas eu acredito que lá existem essas fotos formais de, agora foto com os noivos, agora foto com os pais da noiva, agora fotos com os pais do noivo, agora com os padrinhos, agora as madrinhas, agora todo mundo junto, agora com os irmãos, agora com não sei quem. Existem essas fotos, mas eu acho que é mais na festa, né, que acontece. Eu lembro que eu vi no seu blog que são bem formais mesmo, assim, exato. Sabe? Chegar lá e ficar todo mundo junto para aquela foto para fazer o... faz parte do depois. Exato. Lá é extremamente importante. Então o que eu te sugiro, já que talvez tu não esteja acostumado com isso, Éder, é fazer um checklist. E tu pode inclusive pedir pro noivo e pra noiva um checklist das fotos que eles acham importantes. Do tipo assim, ela, de repente a noiva não gosta do pai dela. Então, eu não quero foto com meu pai, mas eu quero uma foto com a minha mãe, entendeu? Então pede pra eles fazer o checklist que seja importante pra eles. Aí tu não vai esquecer e tu vai garantir essas fotos. Fica mais fácil. Até porque na hora do casamento lá do negócio, sabe como é que é, né, cara? É correria, a pessoa esquece tudo, né? E o que eu tenho pra te falar é isso. Que mais, meu? Que faltou a gente falar? Chegamos ao final, então, né? Chegamos. O que temos a falar nesse episódio é isso. Então tá, eu quero lembrar a todos. Vamos ver, Rafael, qual é o endereço do nosso Twitter? Vamos ver se tu sabe. Eu não sei.
Então, qual é o endereço do nosso grupo do Facebook? Pô, só pergunta coisas que eu não tenho, né? Ah, não, só pra seguir ali anti-raciocínio. Qual é o endereço da nossa página do Facebook? É facebook.com/sangue, suor, ponto e foto. Tem certeza, meu? É o que eu abri aqui. Ah, por isso tá lendo, malandro. Qual é o endereço do YouTube, cara? Do YouTube. Ah, não vai olhar, né? Tá, mas tem que olhar, vou fazer o quê? Não, cara, aí é que tá. O ponto que eu queria chegar é o seguinte: não precisa saber o endereço de nada disso. Basta ir pro nosso site, o www.sanguessuorfoto.com. Tu entra lá em contatos, tem todos os endereços possíveis e imagináveis. E fica o convite, para quem não assinou ainda o nosso canal no YouTube, assine, que eu tô fazendo uma porção de vídeos legais. E para quem não entrou no nosso grupo do Facebook, né? Caso tu tenha Facebook, por favor, entre lá, não tem motivo para não entrar, porque às vezes saem umas discussões bem legais lá sobre fotografia e tal. E vale a pena dar uma olhada, vale a pena participar. E curtir a nossa página também, né? Principalmente hoje, porque tem tantos motivos de eu sair do Facebook que eu tava de saco cheio, que tem muita discussão boba, de baixo nível. As discussões no grupo, que são abertas inclusive para quem não é, quem não tem Facebook como eu, são de ótimo nível, as pessoas são legais, vale a pena participar. E geralmente quando alguém comenta, eu não sei a resposta de tudo também, né? Principalmente se tratando de equipamento, assim. E a galera ajuda massivamente, todo mundo ajuda, dá opinião, dá dica, vale a pena participar lá. Outra coisa importante, que quase que a gente foi esquecendo de novo, é aí parabéns pro Rafael, né, Rafael? Porque o Rafael tá com o microfone novo, finalmente, né, meu? Que não tá mais dando pau, né, meu? Exato, não tá dando pau e vocês me ouvem, acho que com um pouco mais de clareza, né? Eu até mesmo ouvi os episódios, eu fiquei com dúvida do que eu tava falando. Até tudo não que fosse né? importante, mas... Não, mas o último episódio a gente já gravou com esse microfone novo e já deu pra notar o resultado. Eu preferi não falar no último episódio porque a gente não tinha certeza do que ia acontecer, né? Mas agora eu digo, até porque eu edito o episódio e era uma trabalheira mesmo com o microfone ruim. Mas enfim, solucionado o problema. É uma dica para um próximo episódio aí, qual que é o microfone que eu comprei. Então tá, e é isso, pessoal. O próximo episódio deve sair em pouco tempo. Caso não saia, enche um saco do Rafael, porque ele que é o responsável, né, Rafael? Exato. E eu vou fazer aquilo que eu aprendi no trabalho, jogar a culpa nos outros. Então tá, mas joguem a culpa no Rafael, que ele que é o responsável. Então tá, pessoal, um abraço a todos, ótimas fotos e beijos por aí. Abração. Tchau, tchau. Um grande abraço e se você ouviu este episódio até o final, por favor, diga que gostou. Não deixem de escrever. Então é isso aí. Falou. Tchau, tchau. Até mais. Até. Grande abraço.